E tá lá, né? Após acusações, Marçal diz que PCC está infiltrado em quase tudo. Articuladores da campanha de Marçal trocaram carros de luxo por cocaína para o PCC, segundo a Polícia Civil de São Paulo. Informação da Polícia Civil de São Paulo. Articuladores da campanha do Marçal trocando carro de luxo por cocaína. Vocês veem como é que a cocaína vale muito, né? Pablo Marçal, aspas, tive que parecer um idiota para chamar atenção, fecha aspas. Agora vocês vão ficar ouvindo o propósito o tempo inteiro, afirmou o candidato a prefeito de São Paulo. Aí tá aí, dando sequência aqui. Vou esperar chegar em 1000, tá, para fechar. E hoje é difícil, hoje é sexta-feira, eu sei que não é tão fácil assim chegar em 1000 pessoas assistindo. Pablo Marçal tem mais eleitores bolsonaristas do que Ricardo Nunes. Eu vou começar por aqui, tá? Porque essa é a parte que nos interessa. O que nos interessa nesse momento não é necessariamente o fato do Marçal, né? Como está o Marçal, mas o que o Marçal está fazendo com Bolsonaro. O Marçal, ele está exterminando o bolsonarismo. O Marçal está papando toda a estrutura do Bolsonaro. Eleitores, seguidores, né? Eleitor do Bolsonaro, dentro de São Paulo, claro. Seguidor do Bolsonaro no Brasil inteiro. E mais importante, as estruturas de produção de conteúdo do Bolsonaro. Porque no lugar do Bolsonaro fazer uma grande agência e contratar um monte de pessoas para trabalharem para ele, o que ele fez foi, ele criou um modelo que é um modelo muito eficiente hoje em dia, no qual ele ajudou compartilhar as pessoas que estavam do lado dele, ou seja, ele fez muitas pessoas famosas. Primeiro ele ficou famoso com uma grande estrutura de comunicação e ele fez muitas pessoas ficarem famosas. Aos poucos, o Bolsonaro foi divulgando, compartilhando as pessoas que apareciam do lado dele. Então ele viu, cara, olha, isso aqui tem potencial. O que é que ele fazia? Compartilhava isso. Com isso ele foi, obviamente, pegando aí um certo controle sobre as redes. Mas o controle, ele sempre foi compatível com a viabilidade. Agora que o Marçal agora que o Marçal está muito mais viável que o Bolsonaro, agora que o Marçal está bombando e o Bolsonaro praticamente está minguando, a galera tá toda indo pro lado do Pablo Marçal. E é fácil de entender, né, gente? A galera veio do Aécio pro Bolsonaro. Nem todos. Ontem o meu amigo Walter Portela, hoje, mandou mensagem para mim, chamando a minha atenção que nem todo mundo que votou no Aécio foi pro Bolsonaro. Eu digo, olha, Portela, eu acho que você é uma das poucas exceções, mas eu entendi que você é uma exceção, você tá livre dessa, mas a galera do Aécio foi pro Bolsonaro e agora essa galera que é a mesma do Aécio que foi pro Bolsonaro tá indo pro Pablo Marçal. Absolutamente normal. O detalhe é a parte mais engraçada, né? O Bolsonaro acreditava que o reinado dele no gado seria eterno. Então Pablo Marçal está desbancando esse reinado do Bolsonaro. Isso para nós é uma coisa muito boa, porque nós precisamos do Bolsonaro preso, nós precisamos do Bolsonaro frágil, nós precisamos do bolsonarismo acabado. Então eu digo para vocês que nesse momento a gente está realizando um sonho que é muito maior do que a prisão do Bolsonaro, que é o extermínio da ideologia bolsonarista. Isso é, assim, isso é um ganho sem precedentes. Aquela historinha de ficar na porta do quartel, aquela historinha de matar porque é petralha, tudo isso vai acabando aos poucos, à medida em que o bolsonarismo vai acabando. E em falar em bolsonarismo vai acabando, tá aqui. O Jair Renan, que ficou conhecido porque disse que seria um youtuber tão conhecido quanto o Felipe Neto, que seria o Felipe Neto da direita. Eu nunca vi ele falando assim, né, a eloquência dele para dizer que ele se transformaria num Felipe Neto, mas eu digo para vocês que se era o sonho dele, ele, né, não fez a coisa na hora certa. E aí, como o Renan não fez a coisa na hora certa, agora nem rede para isso eles têm mais. A Alana ficou empolgada, ela soltou aqui o resultado o resultado antes mesmo de inteirar 1000 pessoas assistindo. Então ela acabou transgredindo as regras eleitorais aqui. Por que eu quero que chegue... Gente, tá claro aqui que o povo quer que diga sim, né? É nessas horas que eu tomo muita pancada. Mas faz de novo, Alana. Agora é
Tem certeza que o Estopa repete tudo e só coloca um tem certeza e vão esperar o tem certeza até 1000, porque o que eu tenho para falar aqui hoje me dá até medo de falar, tá? Mas olha que coisa interessante, né? Justiça determina bloqueio de 360 mil de Jair Renan Bolsonaro. De acordo com o judiciário, o bloqueio é necessário porque o filho do Bolsonaro não foi localizado para intimação sobre o pagamento da dívida. Gente, o Jair, ele pegou dinheiro no banco, não pagou. Foi se candidatar a vereador e lá, como candidato a vereador, declarou 40 mil reais de patrimônio. Só que esse Jairzinho aí, né, o Jair Renan, ele que declarou que tem 40 mil reais, só num banco ele deve 360. Pergunta, né, para onde foi esse dinheiro? Para quem se lembra do Jair Renan, no momento que ele ficou famoso, foi quando ele se mudou para uma mansão dentro de Brasília e ali na mansão ele começou a promover surubas, né, orgias. E ele queria realmente ficar conhecido como o Jair Renan Pegador, né, que é o cara que promovia surubas. Ele queria ficar conhecido dessa forma. E depois veio um ex-assessor dele, né, um colega de trabalho dele, alguma coisa assim, que contou que, na verdade, ele seria homossexual e que, né, teria tido ali relações, né, calorosas e realmente profundas, que demonstravam uma grande experiência como uma pessoa que faz, né, sexo na modalidade homossexual. Enfim, né, indiferente de qualquer coisa, o Jair Renan, ele tentou ficar famoso de um jeito, tentou ficar famoso do outro, e agora ele está tentando a carreira política. No momento que ele está tentando a carreira política, e lógico, tem viabilidade, é filho do Bolsonaro, tem viabilidade sim, mas nós temos aqui esse bloqueio de 360 mil que mostra que a família Bolsonaro, ela está sempre em vários esquemas bem estranhos para, né, levantar dinheiro, para ganhar dinheiro. 950, gente, falta 50 aqui para fechar a enquete. Falhar ou falar, tá? Olha, gente, isso que eu tô falando não vai ser sobre estratégia não, tá? Vai ser coisa, tá aqui, ó, 1022. Tinha que ter o 22 na frente, né? Segura, coração, porque nessas idades, quando tem infarto, é fulminante do miocárdio. Vamos lá. Pode encerrar? Pode encerrar e vamos nessa, tá? Moraes manda apreender celular do ex-assessor e quebra sigilos telemático e bancário e fiscal. A decisão do magistrado atende a um pedido apresentado pela Polícia Federal. Gente, esse pedido do Alexandre de Moraes é para sapecar o ex-assessor, até que o ex-assessor conte tudo. Mas ele já contou. E agora a gente tem as investigações chegando chegando ali no miolinho, né? Chegando na Carla Zambelli, por exemplo. Agora aqui, olha, o pessoal quer que fala, né? O pessoal quer me ver cancelado, o pessoal quer que fala. O pessoal quer sofrer, o pessoal quer me ver cancelado, quer me ver sofrendo. Agora, a última pergunta, e essa quando interar 100, eu já encerro. Vocês querem que a dor venha agora, ou seja, que eu fale agora, ou vocês querem que eu fale no final da live, para todo mundo me cancelar no final da live e eu chegar no final da live, né? Porque muita gente vai... Depois que eu falar, muita gente vai ficar com raiva de mim e tal. Então o ponto, né, importante agora você quer que eu fale agora, nesse momento, depois da enquete, ou falo tudo que tem para falar e deixa para o final da live? Então tá aí, chegando nos 100, já fecha e vamos ver. Bom, nesse caso aqui, Moraes manda apreender celulares do ex-assessor. As investigações, gente, elas estão seguindo de uma forma muito interessante. As investigações já chegaram na Carla Zambelli. As investigações estão agora sendo conectadas num esquema de organização criminosa. Nesse esquema de organização criminosa, é possível até cogitar a possibilidade do Glenn entrando na investigação. Porque as pessoas que estão propagando essas histórias, elas entram dentro da organização que o Moraes está articulando agora para demonstrar que é todo um esquemão que foi feito para descredibilizar e atacar o STF. Ou seja, o Moraes está transformando esse vazamento mais a exploração do Glenn, né, e do Estadão em um vazamento, uma estrutura coordenada para interromper as investigações. E com isso, ele consegue colocar canalhas, né, dentro dessa investigação. Nessas horas que eu penso, pra que eu tenho que fazer isso, né? Tá aqui resolvido agora. Ó,
Não vou colocar nada aqui, porque essa hora você pode me xingar, tá? Galera falou agora, e veio o 22 de novo, o 22 ele vai vir, né? O 22 vai me cutucar pro resto da vida. Veio o 22 de novo, mas dessa vez um 22 derrotado. Olha só. Vou falar, tá? E aí eu peço pra vocês o seguinte. Podem me xingar, podem mandar dúvidas e podem mandar complementações de coisas que talvez eu não saiba. Porque o que eu vou falar com vocês agora é baseado naquilo que eu estudei, naquilo que eu sei. Claro que eu já vinha vendo o trabalho do Marçal há um certo tempo para fazer os comentários para vocês, né, estudando ali os discursos do Marçal. Hoje eu fiz um estudo mais aprofundado, porque ontem o Léo Atucci me convidou para participar de um Léo ao Quadrado especial para falar sobre essa questão do Marçal. Estudando o Pablo Marçal, eu achei muito importante falar sobre a estratégia de comunicação dele no Léo ao Quadrado. Porque a gente sempre fala no Léo ao Quadrado sobre estratégia de comunicação, algumas pessoas até levam a sério o que a gente está falando, e talvez isso possa chamar a atenção da esquerda, que o Pablo Marçal está com uma estrutura gigantesca de comunicação hoje, está praticamente impossível imaginar que esse Pablo Marçal, né, nesse ponto aí, tenha concorrente na comunicação aqui hoje. Não tem. E agora eu vou começar a falar com vocês as coisas que podem e vão incomodar muitas pessoas. Muito obrigado aqui, Dom Sebastião. Stopa Returns, bela surpresa você no 247 hoje. Muito obrigado, Dom Sebastião. Foi até importante, né, porque tinha muita conspiração de que 247 isso, teve briga, né, então... E aí o Dom Sebastião falou, Stopa estava até de banho tomado, tá zoando aqui, né? Olha, gente, podem ir contra mim se tiverem algum elemento que possa me ajudar, porque hoje foi... eu tava contando pra vocês. Saí pra buscar a Luísa, saí de casa, foi o quê, Alana? 6 da manhã. Saímos 6 da manhã pra buscar a Luísa. Daqui até Belo Horizonte, eu vou devagar, foram 4 horas. 4 horas escutando o trabalho do Pablo Marçal. Na volta escutei também, sem contar tudo que eu já tinha estudado dele antes. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, Pablo Marçal não é extrema-direita. Tá? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque hoje existe um desespero dentro da esquerda no sentido de evitar que o Pablo Marçal se torne o próximo presidente da República. Por quê? Porque as pessoas não acreditam que o Pablo Marçal faça qualquer coisa de boa para o Brasil. Absolutamente normal. Eu também olho o Pablo Marçal fazendo todo aquele discurso ali e não consigo acreditar, porque, né, essas pessoas que fazem esses discursos demais, obviamente, nem sempre realizam aquilo que dizem. Mas não tem conteúdo nenhum no discurso do Pablo Marçal que possa colocá-lo no extremo. Essa primeira colocação minha, ela vai totalmente contra o que o resto dos comunicadores de esquerda estão falando. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque nesse momento é uma coisa muito delicada e as pessoas vão imaginar, você está contra o Boulos, né? Você está a favor, não estou contra o Boulos, nem a favor do Marçal. Estou trazendo para vocês uma informação baseada no que ele está trazendo como discurso. Alana, faz para mim, por favor, a correção daquele link, pra gente deixar aqui o link pro pessoal assistir depois. Gente, não tem nenhum conteúdo no discurso do Pablo Marçal que possa colocá-lo como extrema-direita. Não tem. Então, o que os... Hoje eu até participei do 247, eu vi que depois, no conteúdo escrito, o pessoal colocou que eu disse que o Marçal é igualmente radical ao Bolsonaro. Não é. Tá? Eu estou dizendo isso por quê? Porque quando a esquerda, e hoje eu não estou trabalhando aqui para fazer campanha política para a esquerda, obviamente nem campanha política para o Marçal, eu só estou fazendo uma análise para vocês. Não tem nada no conteúdo do discurso do Pablo Marçal que possa colocá-lo como extrema-direita, ou como radical bolsonarista, ou como continuidade do bolsonarismo. Tem nada no discurso. Elementos que a gente precisa, obviamente, considerar nesse momento. O Pablo Marçal,
ele sim está tomando os eleitores do Bolsonaro. Isso é óbvio, né? Exatamente esse foi o ponto, né, do meu trabalho entre ontem e hoje. Ele está numa estratégia de tomar toda a estrutura de comunicação do Bolsonaro. O Pablo Marçal, ele não quer a família Bolsonaro por cima dele, ele quer a família Bolsonaro por baixo. A mensagem dele para a família Bolsonaro é muito clara. Vem ajudar porque vocês são bem-vindos. E aí eu vou trazer para vocês. Olha, Pablo Marçal, ele em nenhum momento fez qualquer discurso de ódio contra povo. Ele fez o discurso de confrontação e fake news, obviamente, contra o Boulos, né? Trouxe toda aquela história de xingar a Dilma, chamar o Lula, né, de descondenado, tudo aquilo que incomoda muito. Mas nas propostas não tem nenhum elemento de radicalismo. Nenhum. Eu estou confidenciando isso para vocês, porque vocês não vão ouvir isso em nenhum outro lugar da esquerda, porque quem fala isso está pedindo para tomar cancelamento. Por quê? Dentro da esquerda, o que se espera dos comunicadores de esquerda é a total parcialidade. Olha, como eu sou de esquerda, não interessa. Se o Marçal está contra a esquerda, eu tenho que meter o pau no Marçal. Não, não é radical. Marçal não é radical. Marçal é bolsonarista? Não é bolsonarista, tá? A Marli Borges pergunta, e o PCC? Ele pode até estar ligado ao PCC, né? Pode até estar ligado ao PCC. Investigações serão realizadas. Mas da análise do discurso dele não dá para tirar o que os outros veículos estão tirando. Que ele é bolsonarista, que ele faz oba-oba, não, ele faz propostas concretas. Por mais que possam ser absurdas, são propostas concretas, tá? E aí vem outro ponto. O Marçal, ele tem um discurso que é muito compatível com os anseios da população. No lugar do Marçal prometer, porque olha gente, a gente sabe que nem todo mundo vai ter condições de conseguir um resultado como comprar a casa própria. Pensando nisso, qual que é o raciocínio, por exemplo, do Boulos? Eu vou oferecer para todo mundo um programa que vai ter inclusão de várias pessoas, programa moradia, casa própria, etc. Sabe qual que é o problema desses programas? E aí eu vou trazer para vocês um elemento que é importantíssimo. Todo programa que contempla apenas algumas pessoas, ele é mais odiado do que amado. Por mais que o programa possa ser muito bom, ele é mais odiado que o amado. Então quando o Boulos chega e fala que ele vai, entre aspas, tá gente, ele não falou dessa forma, que ele vai distribuir casas, as pessoas pensam, olha, vamos imaginar o seguinte, quem já ganhou casa nesses programas não pode ganhar mais. Então o cara olha e fala, eu não quero, não gosto daquilo. Quem já ganhou casa, né? E quem é classe média, olha e fica com inveja do cara ser pobre e poder participar do programa. Morre de raiva pensando, eu trabalhei para comprar minha casa. Esse camarada aqui vai ganhar uma casa porque o partido dele dá casa para vagabundo. Então, são projetos, não são propostas que quando feitas elas são nem sempre acreditadas por quem precisa e odiadas por quem não precisa. Né? Pode vir cá, Luísa, pode vir cá para você cumprimentar o pessoal aqui, que agora o papai tá no momento cancelamento. A Luísa que veio comigo, dá um alô aí pro pessoal. E como eu tô no momento cancelamento agora, deixa eu ir trazendo para vocês, a Luísa vai participando aqui comigo. Toda vez que você for me cancelar pelo que eu tô falando, eu gostaria que você se lembrasse que a Luísa tá aqui, pro seu coração doer, falando, não vou cancelar o Estopa não, que a Luísa tá aqui. Então olha só, né, esse Marçal que não fez propostas radicais, esse Marçal que só foi realmente incisivo contra os candidatos, os candidatos ali, e obviamente para ganhar os bolsonaristas, ele foi muito incisivo contra o Lula e contra a Dilma, contra o PT, ele tem um elemento que coloca o Marçal numa situação que não dá para falar que ele é radical. Vocês viram o Marçal com discurso de ódio contra ateu, ele é religioso, ele não teve nenhum discurso de ódio contra ateu, ele não teve nenhum discurso de ódio contra nenhuma fatia da população. Ele podia falar mal dos programas de cotas, né, por exemplo, não falou. Ele podia falar mal dos LGBTS e mais e tal, não falou. Ele podia falar que as minorias precisam se curvar às maiorias para tentar dizer que ele é um governo só para as igrejas evangélicas, não falou.
quando ele se comunica com a população e quando ele fala de Deus, ele tem um posicionamento completamente diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro entra com o seguinte posicionamento: se não é evangélico e não tiver a favor de nós, tá contra nós, é inimigo. O Marçal não. O Marçal conversa com o eleitorado da seguinte forma: se você ainda não é meu eleitor, é porque você não me entendeu ainda, você vai virar meu eleitor. Não dá para falar que esse camarada é radical. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos canais estão trabalhando essa ideia de que o Marçal é radical. Muitas pessoas vão entrar nessa vibe de que o Marçal é radical. E aos poucos, esses elementos de radicalismo não vão aparecendo. Não vai ter o Marçal fazendo arminha, né? Fazendo arminha com o dedo de criança. Não vai ter isso. Você não vai ver um Marçal fazendo discurso de ódio contra homossexuais. Não vai ter isso. Então, nenhum elemento de radicalismo do Marçal vai aparecer. E aí, eu pergunto pra vocês. Tá com soninho, Luiz? Estão falando que você tá com soninho. Tá com soninho? Não. Nenhum elemento de radicalismo do Marçal vai aparecer. Como nenhum elemento de radicalismo do Marçal vai aparecer, como que ficaria eu se eu insistisse nisso com vocês? Por isso que eu perguntei. Não tô defendendo não, gente. Para de achar que eu tô defendendo. Eu tô defendendo o direito de vocês entenderem que hoje existe uma distorção. Não gostar do Marçal porque o Marçal está do outro lado é uma coisa que obviamente recai sobre todos nós. Nós estamos vendo o Marçal atacando o Lula, atacando a Dilma. Isso nos fere. Principalmente quem sabe a história da Dilma. Mas, será que faz sentido, né, a gente ficar nesse momento falando que o Marçal é continuidade do Bolsonaro, sendo que ele não é? O Marçal não é continuidade do bolsonarismo. O Marçal não tem nada, absolutamente nada compatível com o bolsonarismo. O que o Marçal é? O Marçal é um liberal extremamente equilibrado. Vou dar uma ideia para vocês de qual que é o discurso do Pablo Marçal, tirando a estratégia de comunicação dele, que obviamente, quando o Marçal está fazendo o seu discurso, os elementos de administração do Marçal estão no mesmo nível do Serra e do Alckmin e do Dória. A mesma proposta do Serra, do Alckmin e do Dória. E aí eu vou assustar vocês com um detalhe. O Marçal, estou falando das propostas, tá, gente? Não estou entrando no mérito agora dele ter cometido crime. Todo mundo já viu eu criticando por causa disso. Todo mundo já viu eu fazendo críticas ao Marçal. Agora eu estou trazendo... Não, equilibrado, não estou falando mentalmente não, tá? Sou minimalista. Eu estou falando que ele é extremamente equilibrado em termos de liberalismo de centro. Ele não é radical de direita, então não adianta falar que o Marçal é o Milei. Não dá. Absolutamente, assim, sem nexo tentar, nesse momento, pregar a ideia, né, para tentar causar medo em relação ao Marçal, tentar criar a ideia de que ele seria um Milei. Não, gente, olha, vou contar para vocês pontos importantes do discurso do Marçal, que eu diria para vocês nesse momento. Como esquece que ele é o Marçal que tá xingando o Boulos, que tá xingando a Dilma, que tá xingando o Lula. E olha só, deixa eu contar pra vocês. Uma proposta do Marçal, nesse momento. A proposta dele, não tô falando que ele vai realizar, tô falando do discurso. Eu só tô lendo o discurso, gente. Não tem condição de eu entrar no coração da pessoa e falar que ele tá fazendo um discurso, uma proposta, e depois vai fazer outra coisa. Mas pra falar que ele é radical, é preciso analisar o discurso. Eu só posso dizer que ele é radical, né, e tá querendo estado mínimo, no momento que o Marçal aparecer, por exemplo, e disser uma coisa do tipo, olha... né, nós vamos acabar com o Estado, nós vamos fazer igual o Milei, nós vamos diminuir o Estado, vamos mandar todo mundo embora. Não, o que o Marçal falou? Projeto do Marçal. Ele vai, não estou falando que vai, proposta do cara, educar os segmentos empresariais e desenvolver dentro do Brasil atividades de alta tecnologia para preparar os jovens para as profissões do futuro. Como que eu vou nesse momento falar com vocês que o cara tá errado se esse é o tema da minha dissertação de mestrado? Eu peço pra vocês desculpa pra ter que falar sinceramente. Como que eu vou chegar aqui agora e vou falar com vocês que a proposta do Marçal está errada, se a proposta do Marçal é exatamente aquilo que eu estou, nesse momento, aplaudindo no governo Lula?
investir em segmentos de alta tecnologia para nos colocar na vanguarda internacional de produção de coisas tecnológicas. E é isso que o cara propôs. Volto a dizer, não estou fazendo campanha. O que eu estou dizendo para vocês é que não dá para emplacar, não adianta. Nós aqui, que somos a parte, digamos que mais empenhada da esquerda e que está lutando nesse momento para que a gente tenha políticos de esquerda na Prefeitura de São Paulo, o que adianta a gente chegar e trabalhar com um radicalismo dizendo que o Marçal é radical, sendo que as propostas do Marçal para a Prefeitura de São Paulo estão ligadas a educação profissional, incentivo ao desenvolvimento de atividades de alto valor agregado, porque ele não falou que tem que transformar São Paulo numa fazenda. A proposta do Marçal é ensinar os jovens a atividades mais avançadas para avançar o nível das atividades. Agora, eu vou pedir para vocês, todo mundo está falando que ele é um enganador. Tudo bem nesse ponto, mas como que eu posso analisar o discurso deles, levando em conta o meu emocional, falando que tudo que ele está falando é mentira? Como? Se eu vou analisar o discurso dele para vocês aqui, baseado no que ele falou, olha, só falar que é mentira, tudo bem. Nós podemos acreditar que o que o Marçal está falando é mentira. Mas como que dá para falar que ele é radical, que ele é de extrema direita? Como que a gente vai falar que ele é de extrema direita, sendo que no lugar dele falar que cada um tem que se ferrar e pronto, ele está falando que, olha, eu vou desenvolver condições para que dentro da periferia existam filiais das grandes empresas para reduzir a necessidade das pessoas da periferia de terem que se deslocar por horas para o trabalho. Vocês entenderam? Todo mundo está falando que você está com sono, Luiz. Você vai dormir no colinho do papai fazendo live? Ela não vai querer dormir na cama, ela vai querer dormir no colinho do papai. Então, o que eu digo para vocês agora é que, Alana, se estiver ouvindo, eu peço, por favor, pergunta pro pessoal se é para continuar ou não, né? Vou pedir a Alana para fazer essa enquete, ela tá lá em cima. E eu quero agora perguntar se é para fazer, se é para continuar ou não. Gente, quem achar que tá desagradável a live, eu não vou ficar, digamos que não vou ficar, né, triste se você deixar a live. Hoje é uma sexta-feira, é dia que não dá pra gente simplesmente ignorar e falar, olha, eu vou continuar falando o que todo mundo tá falando, né? Eu tô girando os veículos de esquerda. Todo mundo tá falando que você tá aí com soninho, Luiz. Quer ficar no colinho do papai mesmo? Ela quer ficar aí no colinho do papai. Olha, gente, eu não vou falar com vocês nesse momento tudo aquilo que os outros veículos de esquerda estão falando só pra manter, né? Amor, faz pra mim uma enquete se é pra continuar. Eu não vou falar aquilo que todo mundo quer que seja dito. Não tô marcializando não, tá, Isaías Cordel? Não tô marcializando, muito pelo contrário. Hoje eu fiz no 247 uma exposição de pontos importantes pro Boulos consertar o discurso dele para tentar vencer o Marçal. Então, assim, né, olha aí se eu devo continuar falando ou se eu passo pro outro ponto. Eu não sei se vocês esperavam que eu dissesse isso, eu só falei que o negócio não ia ser muito agradável, mas se eu falasse antes não ia adiantar. E eu quero realmente ir nessa direção que vocês decidirem. Se o pessoal decidir que não é para continuar falando, dou sequência nas notícias. Se o pessoal decidir que é para continuar falando, obviamente eu vou, né, dando aqui sequência no ponto que eu tenho. E aí, eu queria perguntar para vocês um ponto. Tragam para mim um elemento do discurso do Pablo Marçal. Coloca em caixa alta para dar para ler. A Alana me ajuda a achar. Por quê, gente? Aqui, Ricardo Reis falou, a verdade dói na hora, a mentira dói o resto da vida, né? Olha, já pararam para pensar quem dizia que o Alckmin era radical e agora o Alckmin está do lado do Lula, né? Quem falava lá atrás, o Alckmin é radical e agora o Alckmin está do lado do Lula? Então é complicado, tá? Mas aí eu queria dizer para vocês o seguinte, eu não estou entrando no mérito se o Marçal está prometendo e não vai cumprir, eu estou entrando no mérito do discurso. A única forma, amor, o pessoal tá falando que não conseguiu encontrar a live do 247, pina pra gente aí.
Tá aí em cima, tá nos comentários. Eu vou pedir pra vocês pra clicarem. Na hora que abrir o resultado, guarda pra assistir depois. E vê se vem mais vezes, porque seu pai fica falando de você e ele também, que fala muito do que pensa, pois nos ajuda muito a entender as coisas. A Cláudia mandou pra você, Luiz, falou pra você vir mais na casa do papai. Então, olha só, nesse ponto, quer dormir? Então vai lá pra dormir. Ficou até na hora de dormir com o papai, na live do papai. Ela falou que vinha participar hoje um pouquinho. Então, gente, olha, né, deixa eu continuar com vocês aqui, porque hoje é um bate-papo, tá? É o sextou, é dia de... Né, eu decidi que eu vou tomar essas pancadas aqui, porque eu achei que uma coisa muito... Né, começou assim. Quando eu participei no 247, né, eu trouxe vários elementos lá de comunicação. E eu vi que o pessoal tá tão preocupado em falar que o Marçal tá radical, que saiu aqui, né? Marçal está fazendo Bolsonaro cair no mesmo ritmo da ação da Americanas. Falei isso, mas aqui teve um ponto aqui, né, que é o seguinte, né? Aí falou aqui, Marçal tal, ele está tomando Bolsonaro. Mas tem uma parte aqui que fala que eu disse que ele tá no mesmo, que o Marçal tem o mesmo radicalismo. Aí eu pensei, será que esse pessoal realmente acredita que o Marçal tem o mesmo radicalismo? Eu tenho que falar alguma coisa. Mas eu vou perguntar o pessoal antes. Né? Léo e Rui são as vozes mais importantes da esquerda. Obrigado, Gustavo Lago. E aí, né, deixa eu continuar o ponto para você. O Dom Sebastião trouxe aqui a questão de que se o Marçal vencer, ele vai sim, né? Obviamente, se o Marçal vencer, ele vai se candidatar a presidente da República. Enquanto o Bolsonaro ele estava acabado, não tinha a menor chance de ser presidente da República, a direita estava totalmente perdida, o Marçal é o camarada que tem, né, total consciência da comunicação. Então, o Marçal sim tem condições de vencer o presidente Lula, né? Eu falo isso... Sei que muitas pessoas aqui vão ficar tristes com isso, mas ao mesmo tempo, no momento que eu falo isso, eu imagino que alguém vai ter o insight de pensar. Né? Vamos pensar nesse momento o Lula, a equipe do Lula, essa galera vai ter o insight de pensar que se o Marçal está conseguindo tudo isso porque ele montou uma estrutura de comunicação, talvez seja o momento do presidente Lula montar uma estrutura de comunicação, tá? Então, né, dando sequência aqui, a Luísa foi dormir já, a Lana tá lá com ela, e por isso que ela não tá participando, tá, gente? Então, dando sequência aqui, analisando então nesses pontos, o que eu posso dizer para vocês é que não é eficaz, absolutamente não eficaz, insistir na coisa de que o Marçal é radical. Isso não vai adiantar. Por que eu estou trazendo isso? Eu não estou nesse momento aqui falando isso para que vocês votem no Marçal. Não. Eu estou dizendo que não adianta insistir nessa coisa de que o Marçal é um cara radical, que o Marçal é continuidade do bolsonarismo. O Marçal não ataca absolutamente nenhum segmento do povo. O Bolsonaro, né, atacou homossexuais, o Bolsonaro atacou, né, as feministas, o Bolsonaro atacou tudo, né, de segmento que não é o segmento evangélico. Marçal não atacou ninguém. Marçal não atacou nem os ateus. Nem os ateus. Ele é um camarada que, nesse momento, ele está chegando com uma proposta que pode nunca ser implementada. Ele pode simplesmente estar falando tudo, sou minimalista, me ajuda. Gente, agora eu vou falar com humildade, eu não estou nesse momento, tá? Não estou nesse momento dizendo aqui, não estou nesse momento trazendo essa informação aqui do jeito petulante, soberbo, no tipo, me prova, não é isso. Eu estou pedindo agora, por favor, me ajudem a enxergar isso. Sabe por quê? Porque o Marçal, ele com certeza produziu muito mais material do que eu tive a oportunidade de ver. O que eu estou falando nesse momento é baseado em tudo que eu vi do Pablo Marçal. Incomoda o fato dele xingar o Lula, claro, incomoda o fato dele xingar a Dilma, xingar o Partido dos Trabalhadores, incomoda o fato dele, né, desrespeitar o Boulos daquela forma, sim. Mas
por favor, se tiver alguma proposta radical do Marçal, alguma manifestação radical do Marçal, por exemplo, que não esteja relacionada aos outros políticos, porque o político xinga o outro político, é absolutamente normal, é assim que é a guerra pelos votos. Agora, se tiver uma manifestação do Marçal contra algum grupo, se tiver algum radicalismo do Marçal, né, qualquer tipo de radicalismo do Marçal, eu peço que me mandem, me expliquem, porque eu não vi, tá? Então, né, quando o Som Minimalista fala que Marçal é radical, sim, eu te digo, olha, humildemente te digo que não vi. Mas nós estávamos tão focados nas análises, se o Bolsonaro vai ser preso, né? O que a PGR vai fazer, que o Marçal chegou como uma bomba atômica de uma hora para outra. Lá atrás eu já tinha dito, esse cara é o cara mais preparado na comunicação da direita. Se ele for candidato, ele vai trazer problemas, porque o cara é muito preparado. Por que eu via que ele era preparado? Gente, olha, para vocês terem uma ideia, o Pablo Marçal, ele não pensa rápido, ele não tem a eloquência que o Boulos tem. O Boulos é muito mais eloquente que ele. O que ele tem é um super conhecimento de moldar a cabeça de quem está ouvindo. Isso ele sabe demais, tá? Então, quando eu digo para vocês que, olha, eu não vi nada que demonstre um Marçal radical, o primeiro ponto que eu digo para vocês é porque eu assisti muito material dele para estudar o Pablo Marçal e não vi nada de radicalismo nele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Pablo Marçal, ao perceber o Pablo Marçal discursando, fazendo propostas, analisando adversários, implantando sonhos na mente das pessoas, eu percebi que o Pablo Marçal é um cara tão preparado, seja para iludir, seja para enganar. Entenda como quiser, não estou dizendo que ele é preparado porque ele é bom. Ele é um cara tão preparado para discursar e alcançar o coração das pessoas que ele jamais seria radical. O cara é tão esperto que ele demonstra em todo momento, né, que bênção, né, eu vou levar a bênção, né, eu vou abençoar. Ele demonstra todo momento que ele é evangélico, mas em momento algum ele exclui, por exemplo, outras formas de cristianismo como a Igreja Católica. Ele demonstra em todo momento que ele é crente fiel, mas ele em momento algum fez qualquer tipo de ataque, por exemplo, contra religiões de matriz afrodescendente, contra ateus, não. Ele é muito esperto nesse ponto. Ele não radicaliza. Radicalizar é coisa de quem não sabe se comunicar. Radicalizar, gente, é uma válvula de escape. Ser radical só é necessário quando você não consegue ser você fazendo propostas. Basicamente é o seguinte, quando a gente conversa com o bolsonarista e pergunta o bolsonarista uma coisa que ele não sabe, ele radicaliza e briga. Quero nem saber não, que Lula é ladrão. Radicaliza por quê? Porque ele não sabe. A Tabata, não sei se foi a Tabata, eu sei que alguém perguntou para o Bolsonaro sobre o Minhocão. Desculpa, alguém perguntou para o Marçal sobre o Minhocão, ele demonstrou de uma forma muito clara que ele não sabe nem o que é Minhocão. Mas ele respondeu, ele não radicalizou, né? Ele criou uma super resposta ali. Então, eu digo para vocês que não dá para continuar com esse discurso. Eu vou ser o primeiro da esquerda a deixar bem claro isso aqui para vocês. Por quê? Porque a esquerda está toda indo nessa direção, achando que esse é o caminho. E eu não consigo ver... Eu não consigo ver isso como caminho, tá? Não consigo ver isso como caminho. Não consigo ver atacar... Assim, sinceramente, eu não consigo ver atacar o Pablo Marçal como radical de direita, continuidade do Bolsonaro. Eu não vejo isso como caminho para derrotar o Pablo Marçal. Quando você fala que o Pablo Marçal é continuidade do Bolsonaro, o bolsonarista fica feliz e já pula pro Pablo Marçal. Quem não é Pablo Marçal já não vai mesmo. Tudo bem, é Boulos. Agora, o cara que tá em cima do muro não tá nem aí pra sua opinião a respeito do Bolsonaro. É muito importante a gente ter consciência que o Bolsonaro é um camarada que, apesar de ser um nojo pra gente, para algumas pessoas não fede nem cheira, e para outras pessoas é o ídolo. Então isso não resolve o problema do Boulos. O Marçal falou que o Lula foi condenado por 9 bilhões 350 trilhões de juízes. Nem sei falou 9 juízes, está com isso decorado na ponta da língua, né, pra falar. Fala besteira, Estupa. Marçal bandido, pede pix para o Marçal. Irineu Capra... Gente, hoje eu não sei, né? Hoje é o dia que não adianta eu nem pedir pix, né? Porque hoje tá todo mundo com raiva de mim.
E aí o Pix não vem, 31997692494. Lembrando que a Lana fez uma enquete para saber se eu devo continuar. O pessoal falou que eu devo continuar. E aí, eu vou dizer para vocês que a resposta, o vídeo da Tabata nem faz cosquinha no Pablo Marçal, porque a Tabata fez um vídeo para jornalistas, a Tabata fez um vídeo para estudiosos. E outra coisa, tá? A gente tá vendo muita gente esfregando diploma na cara de uma população que é de minoria analfabeta, semi-analfabeta. Então, a gente vê muita gente ali discursando em cima do diploma, enquanto o Marçal está discursando em cima da Bíblia. O Marçal falou que vai ser o José do Egito. Léo, o programa de hoje é para arrebanhar eleitores para o Marçal. Elza Moreno de Souza. Não, ninguém aqui vai para o Marçal. Uma forma muito simples, tá? Mesmo sabendo que o Marçal tem uma chance, né, gigantesca de ser eleito, ninguém aqui vai para o Marçal. Então eu posso falar isso aqui tranquilamente. Agora uma coisa é real, tá? Ninguém aqui vai engolir sem pensar o discurso que está aí predominante nos outros veículos, que o Marçal é radical de direita, extrema direita e continuidade do Bolsonaro, porque não tem nada no discurso dele a respeito disso. Então se uma pessoa, na hora que você... Vamos pensar que você é seguidor de outro veículo de esquerda e você simplesmente, sem analisar o discurso do Pablo Marçal, você coloca na sua cabeça que o Pablo Marçal é radical de direita, ele é extremista e é continuidade do Bolsonaro. E vamos imaginar o seguinte, agora eu digo para vocês, vamos imaginar que você não estivesse assistindo a essa live polêmica de hoje. E uma pessoa, e aí você só tá ouvindo a seguinte informação, que tá em todos os canais, né? Marçal é ladrão de banco, Marçal é extrema direita, Marçal é do mal, é radical, é extremista e assim por diante. Então automaticamente você já coloca na sua cabeça que o Marçal é igual ao Bolsonaro. Imagina numa discussão com o bolsonarista que virou Marçal agora, se ele vira pra você e pergunta, e agora eu tô fazendo a pergunta, imagina que eu sou um bolsonarista que tô virando Marçal. E aí eu pergunto pra você a seguinte coisa, você escutou em todo lugar de esquerda que o Marçal é radical. Você escutou em todo lugar de esquerda que o Marçal é extremista, que o Marçal é igual ao Bolsonaro. E eu te pergunto, me explica por que o Marçal é radical. Agora você vai ter que me trazer uma frase do Marçal que mostra que o Marçal é radical. Tudo bem, você pode trazer o caso de que ele roubava banco, tudo bem. Agora, me traz uma frase do Marçal para dizer que o Marçal é radical. Como que você vai responder essa pergunta? Vocês entenderam? Onde está o detalhe da coisa? Onde está aquilo que o colega trouxe aqui? Que é melhor a verdade vir de uma vez agora e doer um pouco do que essa verdade chegar lá para frente, porque não é com a afirmação de que Marçal é radical que a gente vai conseguir, né, que a esquerda venceria o Marçal. Sabe por quê? Todo mundo que queria votar no Bolsonaro escutava a esquerda falando que o Bolsonaro... Aqui, ó, Júlio César, não tem nada disso, Júlio. Eu continuo aqui fazendo um trabalho de apoio ao presidente Lula. Eu continuo... Gente, hoje eu fiz o 247 ali analisando e falando sobre a importância da esquerda se preparar pro Pablo Marçal. Tá? Não tem nada disso. Eu estou na esquerda. Por que eu estou na esquerda? Porque contempla industrialização, geração de empregos, crescimento econômico, ao contrário daquelas pessoas que já nasceram no partido, estão nos partidos por convicção partidária, eu estou na esquerda por convicção de realização. Por quê? O bolsonarismo destruiu a indústria brasileira e partiu, né, ali para aquele modelo bizarro que nós tivemos de Brasil apenas exportando grãos e o povo dentro do Brasil na fila do osso. Então, tudo que eu disse desde o início do meu trabalho até hoje nunca foi um discurso no sentido de, olha, só serve para mim se for desse partido. Eu sempre disse que o meu discurso é voltado ao desenvolvimento, é um discurso progressista, né? Educação para as pessoas, oportunidade para todos. Sempre foi um discurso nesse sentido. Então, eu sei que existem, né, várias pessoas, vários comunicadores dentro da esquerda que são muito fanáticos com um determinado político, com um determinado candidato e não admitem de forma alguma que outro candidato possa fazer
uma proposta que faça sentido ali dentro das suas convicções. O Ciro Gomes, ele diz respeito ao presidente Lula sem necessidade. O Ciro Gomes diz respeito ao Partido dos Trabalhadores sem necessidade. Eu faço críticas somente à comunicação. Somente à comunicação do Partido dos Trabalhadores que eu faço crítica, tá? Não. Léo, você disse que ele não tumultua. Ele tumultua demais. Esse é o jogo dele, Dória. O jogo do Marçal é tumultuar. Essa é a estratégia de comunicação dele. O negócio dele é tumultuar. Eu não falei que ele não tumultua. O que eu estou dizendo para vocês aqui é diferente. Que o Pablo Marçal não é radical. O discurso dele não é radical. O discurso dele não é extremista. O discurso dele... Ele não é extrema-direita. O opressor de extrema-direita está abraçando o Pablo Marçal somente porque o Pablo Marçal incomoda a esquerda. Ele não está prometendo metralhar ninguém. Tá a galera da extrema-direita toda indo pro Pablo Marçal e abandonando o Bolsonaro. Por quê? Porque ele incomoda a esquerda. Tá entendendo? Deixa eu agradecer aqui o Ulisses Tarrafo. Ele disse: Bossal é um mal necessário para destruir o bolsonarismo e confundir a gadaiada. Isso ele tá fazendo. Fala comigo. Consegue enxergar minha mão? Consigo? Pix. Vou agradecer, Pix. Olha, mesmo falando coisas que levam... gente, para quem tá perguntando onde tá a análise do 247, né, tá aqui em cima. Assista o Léo na TV 247 hoje. Gente, tem também a mesma análise no meu Facebook. Eu vou fazer o seguinte: assim que acabar essa live, eu vou colocar a análise também neste canal, né, para que vocês encontrem. Porque lá o Léo tinha que ter colocado Léo ao quadrado, porque todo mundo conhece como Léo ao quadrado, mas ele colocou como 30 minutos com minha participação. Deixa eu agradecer aqui o Carlos Rocha, mas deixa eu agradecer aqui. Tá aqui. Muito obrigado, Rosa. Muito obrigado, Dulce. Muito obrigado, Maurício. Estopa há uma dobradinha de Marçal e Bolsonaro. Vão matar um ao outro nas redes e tal. Ponto de só falarem deles. Já tiraram Nunes e Datena. Helenilda Ruth. Muito obrigado. Nunes e Datena. Então, obrigado. E agora eu também queria agradecer a Helenilda e Ruth. A Ruth disse: em que vai ajudar a esquerda a saber que o Marçal não é radical? É porque é o seguinte... Agora é o seguinte, gente. Do que vai ajudar a esquerda a saber que o Marçal não é radical? É saber como trabalhar o discurso, né, para eventualmente criticar o Marçal. Muito obrigado, Irlan Iglesias, que mandou boa noite. Muito obrigado, Carlos Rocha. Concordo 100% com você. A esquerda está criando em sua própria falsa narrativa sobre o Marçal. Vou dar um superchat melhor para compensar a falta de superchat. Muito obrigado, Carlos Rocha. Falsa narrativa sempre prejudica, né? E esse ponto eu agradeço muito. E o Ulisses Tarrafo também, que já disse que o Marçal vai destruir o bolsonarismo, então ele é um mal necessário. E aí, gente, olha, dando para vocês aqui um pouquinho de Alé Becker. Ajuda o Boulos, Estopa. Para eu poder ajudar, a pessoa tem que pedir ajuda, né? Eu sempre mandei dicas, sempre me coloquei à disposição, nunca falei que cobraria, tá? Porque hoje no 247, eu só não consegui falar porque no 247 foi meia hora só, mas eu fiz um roteiro, tá, gente? Vou mostrar para vocês que eu consigo colocar aqui. Manda para mim de novo, Alana, porque agora... Eu fiz um roteiro para falar sobre a questão das eleições. E ainda falei a seguinte coisa: vai ser minha última análise de comunicação. Falei dessa forma. Fiz um roteiro, estudei, fiz toda uma estrutura para falar da questão da comunicação, pontos fracos do Boulos. Por quê? Os pontos fortes ele já sabe, ele precisa saber os pontos fracos. Pontos fortes do Marçal. É preciso que a direita, né, que a esquerda detecte onde o Marçal está acertando. Fiz toda a estrutura. Não consegui falar tudo, mas falei muitos elementos, né, dessa análise minha. Então, não dá para eu ajudar o Boulos se o Boulos não confia que eu possa ajudá-lo. Então, já encerrei minha carreira como analista de discurso de campanha, tá? Já fiz... várias, né, ofertas, nunca falei que cobraria, nunca pedi para ser o bambambam.
Fábio Barreto, Marçal pediu ajuda pro Estopa. Não, Marçal não precisa de ajuda do Estopa, meu filho. Marçal estudou tudo que eu estudei. E estudou antes, porque tá rico. E soube usar pra ele, né? Eu fico aqui tentando dar dicas pras campanhas. E ontem a Ana Zora tava falando: quem é você, mísero Estopa, para fazer críticas à comunicação do Lula? Né? A Ana Zora chegou com sangue no olho. Acho que nem volta mais agora, de ódio. Aquele Estopa pobre falou da comunicação do Lula. Como assim? Então, eu cheguei à conclusão de um ponto que eu trago para vocês agora. O único momento em que eu critico a esquerda é quando eu dou dicas à comunicação. E essas dicas, elas são sempre mal interpretadas. As pessoas acham que eu estou metendo pau, né? E como se não bastasse, eu, particularmente, mandando as dicas, né, para a esquerda, nem sempre as dicas são sequer discutidas, porque a gente não vê nem, às vezes não tem nem aquela pessoa, né, vamos imaginar que o Boulos chegasse, né, e mandasse um assessor, não precisava nem ser ele, porque não tem tempo. Ô Estopa, você falou isso, como é que funciona isso? Né, eu poderia indicar, olha, você tem que chamar tal profissional para preparar o Boulos nisso, tal profissional para criar uma linha de raciocínio nisso, tem que estudar um pouquinho daquilo, mas nem isso. Então, olha, eu vou, nesse ponto, eu vou dizer para vocês que não adianta a gente oferecer para uma pessoa que não conhece o produto que você tem uma ajuda a respeito daquilo. Por que que o Marçal é um camarada que eu consigo entender o que ele está fazendo? Porque eu estudei a estratégia que ele está aplicando. Agora, o que que adianta, por exemplo, eu ficar insistindo com o Boulos que estude esses elementos, que entenda esses elementos, se o Boulos nem sabe que esses elementos existem? Se ele não sabe que existe, ele nunca vai valorizar quem estudou, então ele nunca vai querer nem conversar comigo sobre isso. Ele vai olhar e vai pensar, é só doideira. Doideira que fez o Marçal passar igual um rolo compressor. Mandou pra mim? Vou mandar pra vocês aqui, só pra que vocês vejam o roteiro que eu fiz, né? E já disse antes da live, não tô dizendo agora, porque, né, eu tô dizendo pra vocês que não falo mais sobre isso. Eu já disse antes da live que não falo mais sobre isso. Ah, meu Deus, cadê? Tá aqui. E fiz todo um roteiro aqui e pedi a Alana, gravei no áudio, foi correria total, né? Nós gravamos e eu pedi a Alana, Alana, por favor, né, passe isso pra mim aqui, pra um roteirinho, que eu preciso falar isso durante o Léo ao Quadrado, pro pessoal entender o que tá acontecendo. Então foi aquela correria total. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, só pra que vocês tenham noção de que, ajuda o Boulos e tal. Não adianta, gente, não adianta. A pessoa não vai te dar ideia se você... se a pessoa nem conhece o que você está apresentando. Eu estou falando, precisamos lutar a respeito disso aqui. Né? E se a pessoa não conhece, ela não vai dar nem ideia. Mas está aqui, ó, uma leitura sobre os pontos fracos e fortes do Boulos, uma leitura sobre os pontos fortes e fracos do Marçal. Obviamente, Tabata e Nunes estão acabando, né? Mas eu pus alguns pontos relacionados a eles, sem contar os elementos que eu já tenho na cabeça como importantes. Então... nesse momento, né, nesses elementos aqui que eu fiz exatamente para desenhar essa estratégia do Marçal, como o Marçal está fazendo, né, para sapecar sem dó nem piedade. O que que o Boulos está fazendo para se tornar frágil para o discurso do Marçal? Por que que o Boulos não está conseguindo alcançar toda a população de São Paulo? Eu fiz, obviamente, cheguei no 247, disse o que foi possível dizer em meia hora. A Alana vai passar o link para vocês. E tá fixado o link aí em cima. E não adiantou não, gente. Olha, não vai adiantar, porque eu fiz um livro há 4 anos atrás, Comunicação Política. E lá já tem muita coisa do que o Marçal está aplicando agora. Muita coisa. E aí eu falo com vocês. Nesse momento eu peço para vocês. Quem tiver aí, né, deixa eu colocar aqui, Comunicação Política Estopa. Quem puder comprar, compra. Quem não puder comprar, baixa ali no Amazon Prime. E aí eu vou falar com vocês, eu faço tanta questão né, desse assunto, como eu estou despedindo. Eu estou despedindo desse assunto nas lives, tá, gente? Não vou continuar falando de estratégia de comunicação nas lives, porque eu estou chegando à conclusão que o que eu falo nas lives para a esquerda ouvir, muita gente da direita está aplicando. O que eu falo nas lives para esquerda ouvir está sendo aplicado pela direita. Então eu estou ajudando o outro lado. Então
tá aqui, ó, comunicação política. Eu vou dar um ponto aqui para vocês. Quem participa das comunidades, como Comunidade 247, tomara que o dono da editora não ouça eu falando isso, mas tenta baixar esse livro aí, transforma em PDF e joga de graça lá na comunidade. Se puder comprar, compra, porque vai ajudar a editora, porque a editora, ela só faz livro progressista. Essa editora Cotter, ela só faz livro progressista. Eu, particularmente, só posso dizer para vocês que o cara lá é tão doidão que quando eu comecei a entrar em dificuldade por causa da minha filha, já me expulsou do grupo da Cotter, falou que não conversa comigo mais e tal. Então, pra mim, ele merda é a mesma coisa. Mas a editora só faz livro progressista. Então, se puder comprar para ajudar a editora, compra. É muito importante. Agora, leia, né? Porque quando você lê esse conteúdo, você vai ver que todos esses elementos que eu tô falando hoje, que são falhas na comunicação do Boulos, são elementos que eu já falo há um certo tempo. Então, se até hoje ninguém nunca me procurou para falar, cara, vamos conversar aqui, né, sobre isso que você está falando, como é que eu faço para aperfeiçoar esse ponto? Se ninguém da esquerda teve a humildade de fazer isso, obviamente, não acho que vai ser agora que isso vai acontecer, porque existe um problema na esquerda que não existe na direita, prepotência. Quem tem prepotência na direita está caindo, que é a família Bolsonaro. Enquanto a família Bolsonaro não era prepotente, ela estava crescendo. Agora ela desenvolveu prepotência e agora está despencando igual a ação da Americanas. E deixa eu trazer aqui comentários. Acabou o assunto, tá, gente? Não vou mais falar bem do Marçal aqui, não. E nem vim falar bem do Marçal. Eu só estou corrigindo um discurso que para mim está muito cruel com as pessoas que estão assistindo. Porque lá atrás, o discurso sobre o Bolsonaro é que o Bolsonaro era necessariamente nazista e que o Bolsonaro ia matar os negros, que o Bolsonaro ia matar os LGBT. Quando você exagera demais, você perde a credibilidade, gente. Se você ataca os pontos fracos de verdade, tá ali. Vamos pensar o seguinte, né? Eu vou fazer uma metáfora que eu gosto muito. Vamos imaginar que tem um prédio e você quer derrubar o prédio. Você tem duas opções. Ou você ataca a estrutura do prédio, coloca ali, né, explosivos na estrutura do prédio para cortar a estrutura do prédio e o prédio cair, ou você pode optar por colocar o explosivo em estruturas falsas que você está criando. Se você coloca os explosivos na estrutura falsa, alguém acredita que o prédio vai cair? Então, de uma forma muito simples, se a esquerda está toda se preparando nesse momento para atacar o Pablo Marçal como sendo continuidade do Bolsonaro, como sendo extrema-direita, como sendo radical, sendo que ele não é nada disso, vocês acham que realmente a gente vai conseguir lá na frente derrubar as estruturas do Pablo Marçal? Claro que não. Claro que não. A esquerda está toda indo na mesma direção naquela época lá em que o Bolsonaro foi candidato e venceu. Né? Vamos chamar de... E o pessoal curtia a nossa cara, né? Chamam de racista, chamam de nazista, porque não podem chamá-lo de corrupto, né? E no lugar da gente mostrar que tinha coisa errada ali no discurso dele, a gente queria ampliar de todas as formas o discurso nosso de que o Bolsonaro seria fascista, nazista, né, racista e que ia... Né, é o mesmo discurso que o Lula ia fechar a igreja. É aquele discurso que o Bolsonaro ia matar os negros, que o Bolsonaro ia matar os homossexuais. E o que aconteceu? Era um discurso tão radical que o povo não escutava. Quem estava decidindo se votava no Bolsonaro ou no Lula, recebia um discurso desse e falava, olha, esse pessoal tá pirado. Minha mãe falou isso comigo. Na hora que ela vê, o que eles falam do Bolsonaro aqui, né? Tudo coisa absurda, gente. Por quê? Você vai... Quer ir absurdo demais? Pode continuar. Pode continuar. Eu só fiz a minha parte, né? E acabei de fazer agora. A Tabata está melhor que o Boulos na sua estratégia. Wesley Henrique. Eu vou te falar uma coisa, Wesley. Olha, não estou falando aqui da preparação acadêmica da Tabata, claro que não. Estou falando da Tabata no debate. E aqui, é uma pessoa insignificante nos debates. A Tabata é uma pessoa totalmente sem noção de como ela está sendo boba nos debates. Tá, Tabata, olha, você sabe que eu te odeio porque você engana a esquerda, mas agora eu vou dar uma dica. Para de fazer seus debates para você e para o seu ego e começa a fazer debate para quem vai te escutar. Aprende com Silvio Santos,
que apesar de eu criticar o Carnê do Baú, eu preciso dizer que ele é o maior exemplo de supercomunicação do mundo. No lugar do Silvio Santos fazer um debate, né, e um discurso para ele fazia um discurso para quem ia ouvir. Você está falando com uma população cheia de pessoas analfabetas. Adianta você ficar falando sigla, né? Adianta você ficar demonstrando dados extremamente... Entra no coração da pessoa. Tabata, olha, eu vou te falar uma coisa. Quer aprender a discursar, entrar no coração das pessoas, Tabata? Faz o seguinte, para de frequentar a igreja católica um pouco e começa a frequentar a igreja evangélica. Você vai ver que o discurso, ele não tem que ser aquele que você acha correto, mas aquele que vai produzir no coração de quem está te ouvindo o efeito que você espera. Ah, é assim. A Tabata, de todas as pessoas que estão ali, a Tabata é a pessoa que parece que está mais bem assessorada tecnicamente. Tecnicamente é vídeos bonitos, equipe, mas quando a gente pensa em comunicação humana não é ter uma câmera super poderosa, um computador de última geração. Comunicação humana é saber produzir o que você quer que a pessoa sinta, né? Por exemplo, nós temos aqui os canais de esquerda, que eles trabalham com fake news, e eles conseguem, através do fake news, produzir aquela expectativa de que o cara tá querendo que dê certo, dê certo. Com isso, os canais conseguem milhões de seguidores. Dá uma olhada em todos os canais de esquerda que tem milhões de seguidores. O que eles fazem? Eles entregam para o pessoal que está seguindo aquilo que o pessoal quer ouvir e não a verdade. Por que eu só tomo pancada? Eu entrego aquilo que eu sinto e não aquilo que eu sei que vocês gostariam de ouvir. Eu cheguei aqui hoje fazendo exatamente o contrário. Vocês têm certeza que vocês querem? Eu fiz 2 enquetes. Tem certeza que eu posso falar? Porque eu sei que eu vou levar pancada. Então eu cheguei aqui fazendo o contrário do que eu deveria fazer para fazer a live bombar. Para fazer a live bombar, eu deveria falar que o Pablo Marçal vai ser impedido, né? E no final das contas, se ele for eleito, ele vai ser cassado, porque lá atrás ele era criminoso. Gente, hoje eu vi um pessoal falando agora, olha só, como é que é o poder, né, do fake news. Deixa eu ver se eu acho. Tenta achar pra mim, Alana, não sei de quem que é, não lembro, eu só vi e falei, gente, que fake news poderoso. O camarada fez um fake news de que o Renan Bolsonaro vai ser preso. O juiz mandou bloquear o dinheiro na conta dele, gente. Dívida nem dá prisão. O cara já está anunciando o filho do Bolsonaro como preso. Só para vocês verem como que o poder da comunicação no YouTube para crescer está em falar a mentira que o cara quer ouvir. E a Tabata está querendo apresentar dados para quem não sabe ler dados. Tabata, você não tem que fazer o seu debate, sua campanha política para você ser admirada pelos jornalistas. Você tem que fazer o debate e a campanha política para produzir efeito no coração das pessoas, né? E hoje é o dia que eu estou encerrando realmente a minha carreira aqui de dar dica de comunicação, porque chegou, né? Chegou, né? Transbordou, já tô de saco cheio. Você tá bom, manso, parece até de direita. Claro, né? Realmente eu pareço de direita, né? Eu tô aqui com uma camisa velha, falando hoje com a Alana, ó, tem que comprar mais uma, olhando ali, 5 camisas por R$78. Se eu tivesse na direita, eu tava rico, meu filho. Tava rico. Ismael é muito... TNC esquerda. Que bobagem, gente, olha. Tá vendo o nível do pessoal? Conquistar esse pessoal com radicalismo é muito fácil. TNC esquerda, que bobeira, gente. Não se assustem com Marçal e Nunes no segundo turno. Acho que não, Ricardo. Vai ser Marçal e Boulos, tá? A opinião que eu tenho é essa. Marçal e Boulos. Porque o Marçal não toma votos do Boulos. É muito difícil. E Bolsonaro vai ser preso sim, tá? Isnaldo Salvador. Porque o Marçal não vai... De forma alguma o Marçal vai mover qualquer pauzinho para manter... Contar para vocês, Maquiavel... Com certeza o Marçal leu Maquiavel. Maquiavel trouxe uma regra no livro dele, O Príncipe, que é entendido pelos principais filósofos como sendo uma denúncia do Maquiavel. Então, como os não iniciados pensam que Maquiavel fez um livro para mostrar como todo mundo faz para ser do mal, os filósofos acreditam que o Maquiavel fez O Príncipe para mostrar para a população que o príncipe era aquela atrocidade toda. E uma das coisas que está lá é o seguinte: quando você toma um principado, ou seja, se o príncipe tirar o outro príncipe, ele tem que matar o príncipe anterior e
toda a família. Porque quando ele se tornar um tirano, o príncipe novo, o povo vai pedir de volta o príncipe anterior. E não vai ter o príncipe anterior. Aquele príncipe anterior vai estar ali, né, toda a família executada. O Marçal, ele nunca vai apoiar o Bolsonaro. Nunca. Ele nunca vai manter o cardume ali de bolsonaros, porque ele sabe que eles representam uma ameaça concreta no futuro. O Bolsonaro não quer simplesmente ficar fora da cadeia. Ele quer ficar fora da cadeia e quer a presidência do Brasil. Assim como os filhos dele estão de olho nisso. E ele também está de olho nisso. Então, o Marçal, ele jamais vai ficar nesse momento trabalhando aí, como as pessoas acreditam, trabalhando para ajudar o Bolsonaro, né? Tá ali. Por que o Marçal agora está demonstrando aquele que quer que contato e amizade com o Bolsonaro? Para o eleitor do Bolsonaro e para o Marçal tranquilo. Não estou traindo o Bolsonaro. Maluculato. Léo não viaja. Você acredita que Marçal leu Maquiavel? Olha, Marçal leu demais, gente. É preciso parar de olhar para a pessoa e pensar, porque essa pessoa está na direita, ela é completamente ignorante. Marçal é um cara muito estudado. Muito estudado. E aí que está o grande problema. A esquerda quer olhar para o Marçal e achar que aquele é um analfabeto, que aquele é um retardado. E não é. Não é. O cara é extremamente preparado. Extremamente preparado. No caso, o Boulos precisa apontar os pontos fracos do outro candidato para atrair o voto do eleitor neutro. Voto ideológico ninguém tira de ninguém, exatamente. Mas o Boulos, ele não tá... O Boulos tem uma falha muito grande. Ele não consegue fazer uma proposta que floresça no coração das pessoas. Então, se ele não corrigir isso, vai ser difícil, tá? Ele precisa fazer uma proposta que realmente floresça no coração das pessoas. Léo, a comunicação estratégica do Lula deveria ir para os Estados Unidos e ver como a Kamala está pautando as notícias toda semana. O que o Lula pode fazer para enfrentar esse tipo de comunicação em 2026? Ricardo Reis, a Kamala não está pautando as notícias por causa que a comunicação dela é melhor, mas porque a maioria dos veículos que estão agora dando espaço para a Kamala, eles querem a continuidade da estrutura de guerra, porque são veículos que são patrocinados pelos mesmos, né, os donos das fábricas de armas, que mandam armas para a OTAN, mandam armas para Israel, por exemplo. Esses donos dessas fábricas, eles têm outras empresas que anunciam na maioria dos veículos de comunicação, inclusive na Globo, por exemplo. E aí todo esse discurso para Kamala vencer está mais atrelado ao interesse da imprensa, de que aqueles anunciantes sejam contemplados. Não é porque a Kamala tem um poder de pautar a imprensa, não. Porque a imprensa está focada na Kamala para tentar manter, né, o poder econômico nas mãos desse grupo, que é o grupo que fabrica armas. E aí, deixa eu ver. Lamaçal é preparado para enganar os não letrados politicamente. Acho o Boulos bem carismático. O Boulos é o que tem o maior eloquência. Olha que doideira, né? O Boulos tem muito mais eloquência que o Marçal. Só que o Boulos não sabe, né, comunicar da forma correta. Então ele tem uma eloquência muito grande, mas o conteúdo daquilo que ele fala não está bem preparado. Já o Marçal, ele gagueja, né? Ele se perde às vezes, mas ele realmente estudou como fazer as pessoas se convencerem. Lucas Henrique, Marçal estudou até a 4ª série e foi expulso, não sei. Marçal, ele disse que é administrador e formado também em Direito. E tem uma história aí como administrador de grandes empresas, né, gente? Não dá pra... Tá vendo? É isso aqui que é foda, porque olha só, você chega e fala com uma pessoa de direita que o Marçal estudou até a 4ª série e foi expulso, aí o que vai acontecer? O cara de direita vai falar, não é bem isso não, tá vendo aqui, ó? Ele colocou na internet aqui, né, o diploma dele disso, o diploma daquilo. Fake news, normalmente o fake news não produz muito efeito quando aquele fake news não consegue chegar no público do inimigo. Se consegue produzir um fake news que chega no público do Marçal, tudo bem. Mas um fake news para enganar o público que já está contra o Marçal é fragilizar. Entendeu? Se eu produzo um fake news contra o Marçal e espalho esse fake news na esquerda, e a esquerda começa a acreditar nesse fake news, eu estou fragilizando a esquerda. Agora, se eu consigo produzir um fake news contra o Marçal para desestabilizar o Marçal com o seu eleitorado, a conversa vai ser bem diferente. Mas, infelizmente, o fake news que está sendo
produzido contra o Marçal está rodando dentro da esquerda, você está enganando a esquerda. O Lula, ele cresce muito com a população quando ele participa dos debates. Você não acredita que o Lula pode derrubar o Marçal no debate na próxima eleição de 2026? Suzane Cristine, quer nem entrar nesse ponto, tá, Suzane? Quer nem entrar nesse ponto, porque, olha, já tá bem difícil. A galera já tá chamando pra live do Conde. Eu vou fazer diferente, eu vou me despedir de vocês para que vocês possam curtir a live do Conde. Eu sei que hoje foi difícil. Hoje foi um dia muito difícil para mim, gente. Apesar de ter sido um dia muito feliz, porque eu participei de um evento na escola da Luísa, tô com minha filha, foi o dia de trazer esses elementos delicados que eu sempre trago em algum momento, mas eu deixo vocês tranquilos. Acabou. Não vou mais entrar nesses detalhes de comunicação, que é sempre quando eu critico. Sempre quando eu falo de comunicação, eu tendo a criticar a esquerda, mostrando os pontos que ela precisa corrigir, e elogiar a direita, para que a esquerda fique esperta com os pontos positivos da direita. E agora acabou, não vou continuar nessa onda não, vou continuar fazendo as análises políticas e econômicas e as análises das notícias, mas sem necessariamente entrar nesse ponto que me obriga, por exemplo, a criticar a esquerda pelas falhas de comunicação e elogiar a direita, que acaba tendo muito empenho nesses elementos de comunicação. Então, digo para vocês aqui agora, fiquem tranquilos, podem continuar seguindo, não precisa cancelar, porque eu continuo aqui sendo de esquerda, continuo sendo apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes, e vindo, né, mas enfim, tá isso aí. O pessoal tá me chamando de direitopata, não sou direitopata, fiquem tranquilos. E bom final de semana para vocês, mas nesse final de semana acompanhem o canal, porque vamos colocar vídeos curtos durante o final de semana. E na segunda-feira tô de volta, claro, com o giro de notícias e análise do Estopa, 5 da tarde e 22 horas da noite. Por enquanto é só. Boa noite, pessoal, e até segunda-feira ao vivo. Valeu!